Quantas vezes você já foi traído por alguém em quem confiava cegamente? Aquele amigo que jurou segredo e espalhou sua vida. Aquele sócio que parecia parceiro e te passou a perna. Aquela pessoa que você defendeu e te apunhalou pelas costas. Você conhece essa dor. Essa sensação de ter sido idiota, de ter ignorado os sinais, de ter confiado quando deveria ter duvidado. E o pior, você provavelmente se culpa por isso. Acha que o problema foi confiar, que a solução é nunca mais confiar em ninguém, que precisa se tornar paranoico para se proteger. Mas não. Você está confundindo conceitos. Está jogando o jogo errado. Está transformando ferida em prisão. Maquiavel entendia algo que você ainda não captou. Existe uma diferença brutal entre desconfiança estratégica e paranoia destrutiva. Uma te protege, a outra te destrói. Uma te fortalece, a outra te isola. Uma é ferramenta de poder, a outra é sintoma de fraqueza. E você? Você provavelmente está no extremo errado, porque depois de ser traído, a maioria das pessoas faz uma de duas coisas igualmente estúpidas. Ou continua confiando cegamente e se fode de novo. Ou para de confiar completamente e se fode sozinho. Nenhuma funciona. Nenhuma resolve. Nenhuma te protege de verdade. Porque o problema nunca foi confiar ou não confiar. O problema sempre foi não saber quando fazer cada um. Maquiavel não pregava paranoia, pregava prudência, não defendia isolamento, defendia discernimento, não sugeria suspeitar de todos, sugeria verificar antes de confiar. É uma diferença sutil, mas é a diferença entre sabedoria e loucura, entre estratégia e autodestruição, entre poder e impotência. A paranoia assume que todos querem te prejudicar. A desconfiança estratégica entende que alguns podem querer. A paranoia vê inimigos onde não existem. A desconfiança identifica onde realmente estão. A paranoia paralisa. A desconfiança protege. Uma é doença, a outra é remédio. Veja como funciona no mundo real. O paranoico não confia em ninguém. Resultado? Fica sozinho, vulnerável, sem aliados, sem informações, sem poder. Já o estrategicamente desconfiado, ele confia, mas verifica, se relaciona, mas observa, se abre, mas protege pontos vitais, constrói alianças, mas mantém planos de contingência. O erro fundamental é achar que desconfiança significa não se relacionar. Pelo contrário, Maquiavel entendia que você precisa se relacionar para ter poder, precisa de aliados para vencer, precisa de conexões para prosperar, mas também entendia que relações sem cautela são receita para desastre, que aliados podem virar inimigos, que conexões podem se tornar correntes. Por isso ele desenvolveu um sistema, não de paranoia, de inteligência, não de medo, de estratégia. Um sistema que permite navegar o mundo social sem ser vítima dele, que possibilita construir poder sem se expor desnecessariamente, que viabiliza confiar sem ser ingênuo. Primeiro princípio: todos agem por interesse próprio, não necessariamente contra você, mas definitivamente por eles. Isso não é cinismo, é observação, não é pessimismo, é realismo. Quando você entende que todos têm agenda própria, para de se surpreender quando agem de acordo com ela. Para de se decepcionar quando escolhem seus interesses sobre os seus. Segundo princípio, confiança se constrói em camadas. Não é binária. Não é tudo ou nada. É gradual. Progressiva. Testada. Você não entrega as chaves do reino no primeiro encontro. Não revela vulnerabilidades na primeira conversa. Não expõe pontos fracos na primeira interação. Confiança é conquistada, não presumida. Terceiro princípio: observe mais do que fala. O paranoico se isola e especula. O desconfiado estratégico se engaja e analisa. Participa, mas presta atenção. Conversa, mas escuta mais. Se relaciona, mas registra padrões. Não por medo, por prudência. Não por paranoia, por inteligência. Quarto princípio: teste antes de confiar. Maquiavel era mestre nisso. Dava pequenas informações e observava o que acontecia. Confiava. Pequenos segredos e via se eram mantidos. Delegava pequenas tarefas e checava a execução. Não por desconfiança doentia, por verificação saudável. Quinto princípio: mantenha sempre uma reserva. Nunca revele tudo. Nunca exponha completamente. Nunca dependa totalmente. Não por medo de traição, por estratégia de sobrevivência. Até seus melhores aliados não precisam saber todos seus planos. Até seus parceiros mais próximos não precisam conhecer todas suas vulnerabilidades. A beleza desse sistema
é que ele permite relacionamentos genuínos sem ingenuidade fatal. Possibilita conexões profundas sem exposição desnecessária. Viabiliza confiança real sem vulnerabilidade excessiva. Você pode ter amigos, só não precisa ser idiota sobre isso. Maquiavel também entendia timing. Há momentos para baixar a guarda, situações para mostrar vulnerabilidade, ocasiões para confiar plenamente. A sabedoria está em reconhecer esses momentos, em distinguir quando a abertura fortalece e quando ela ameaça, quando a confiança constrói e quando ela destrói. O problema é que fomos ensinados que desconfiança é feia, que duvidar é errado, que questionar é ofensivo. Então confiamos cegamente, acreditamos ingenuamente, aceitamos passivamente. E quando somos traídos, culpamos a confiança em vez da falta de discernimento. Jogamos fora o bebê com a água do banho. Mas desconfiança estratégica não é sobre ser frio. É sobre ser cauteloso. Não é sobre ser distante. É sobre ser seletivo. Não é sobre não amar. É sobre proteger o que você ama, incluindo você mesmo. Especialmente você mesmo. Olhe para os grandes líderes da história. Nenhum era paranoico. Todos eram cautelosos. César tinha Brutus perto, mas mantinha outros aliados. Napoleão confiava em seus marechais, mas verificava seus movimentos. Elizabeth P. amava, mas nunca casou. Todos entendiam que poder atrai traição, que sucesso gera inveja, que destaque cria alvos. A desconfiança maquiavélica é proativa, não reativa. Não espera ser traída para se proteger. Se protege para evitar traição. Não assume o pior. Se prepara para ele. Não vive com medo, vive com consciência. É a diferença entre dirigir defensivamente e não dirigir por medo de acidentes. Isso significa desenvolver intuição, aprender a ler sinais, reconhecer padrões, identificar inconsistências. Não por paranoia, por sobrevivência. O mundo está cheio de pistas sobre intenções das pessoas. A maioria ignora por educação. Os sábios observam por precaução. Significa também entender motivações. Por que alguém está sendo tão gentil? O que ganham com isso? Qual o interesse por trás do interesse? Não é assumir má intenção. É questionar qualquer intenção. É buscar entender o jogo completo. Não apenas a jogada imediata. A paranoia vê conspiração em tudo. A desconfiança estratégica vê probabilidades. Calcula riscos. Avalia cenários. Considera possibilidades. Não por medo. Por preparo. Não por ansiedade. Por antecipação. É jogar xadrez, não damas. É pensar várias jogadas à frente. Mas aqui está o segredo que diferencia o mestre do amador. Flexibilidade. O paranoico é rígido, desconfia sempre, de todos, igualmente. Já o estrategista, ele calibra, ajusta, adapta, aumenta ou diminui a guarda conforme contexto, conforme pessoa, conforme situação. Com família próxima, menos guarda. Com estranhos, mais cautela. Em negócios, verificação constante. Em amizades, observação gentil. Não é um tamanho único. É alfaiataria sob medida. Cada relação requer nível diferente de confiança. Cada situação demanda grau distinto de cautela. Maquiavel também entendia que desconfiança excessiva é tão perigosa quanto confiança cega. O paranoico afasta aliados potenciais. Perde oportunidades por medo. Destrói relacionamentos por suspeita. Vive numa prisão autoimposta. Morre sozinho e amargo. Não é vitória. É derrota diferente. O equilíbrio está em confiar, mas verificar. Acreditar, mas confirmar. Se abrir, mas proteger. Se relacionar, mas observar. É uma dança delicada. Requer prática, exige calibração, demanda sabedoria. Mas é possível. É necessário. É libertador. Porque quando você domina a desconfiança estratégica, algo mágico acontece. Você para de ser vítima. Não porque não confia, porque confia sabiamente. Não porque se isola, porque se protege inteligentemente. Não porque tem medo, porque tem consciência. Você começa a ver padrões, identificar red flags, reconhecer comportamentos suspeitos. Não por paranoia, por experiência, não por trauma, por aprendizado. Cada interação ensina, cada relação revela, cada experiência adiciona dados ao seu banco interno. E sim, você ainda será traído ocasionalmente, mas menos. E quando acontecer, doerá menos, porque você estava preparado, porque manteve reservas, porque não apostou tudo, porque diversificou confiança. É gestão de risco emocional, portfólio de relacionamentos. Maquiavel sabia que o mundo é complexo, que pessoas são complexas, que motivações são complexas.
Simplificar para confiar em todos ou não confiar em ninguém é ignorar essa complexidade. É escolher ser idiota de um jeito ou de outro. A solução é abraçar a complexidade, aceitar a ambiguidade, navegar nas nuances. Não é confortável, não é simples, mas é real, é eficaz, é adulto, é como o mundo realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse. Isso significa aceitar verdades duras, que pessoas boas fazem coisas ruins, que amigos podem trair, que família pode decepcionar. Não por maldade inerente, por humanidade, por fraqueza, por circunstância. Entender isso não é cinismo, é maturidade. Significa também reconhecer seus próprios limites. Você também age por interesse próprio. Também pode trair. Também tem potencial para decepcionar. Não é hipocrisia, é honestidade. Quando você aceita sua própria complexidade, entende melhor a dos outros. A desconfiança estratégica de Maquiavel é no fundo sobre consciência. Consciência de natureza humana, de dinâmicas de poder, de jogos sociais, de motivações ocultas. Não para se tornar cínico, para se tornar sábio. Não para se isolar, para navegar melhor. É sobre construir relacionamentos melhores, não superficiais, realistas, não ingênuos, maduros, não baseados em fantasia, fundamentados em entendimento. Quando você para de esperar perfeição, pode apreciar humanidade. Quando aceita a falibilidade, pode construir genuinidade. O paranoico vive em guerra constante. O ingênuo vive em negação constante. O estrategicamente desconfiado, ele vive em consciência constante. Alerta, mas não ansioso. Cauteloso, mas não medroso. Protegido, mas não isolado. É o ponto ideal. O equilíbrio maquiavélico. E esse equilíbrio se traduz em poder real. Porque você constrói alianças sem se expor desnecessariamente. Forma parcerias sem vulnerabilidade excessiva. Cria relacionamentos sem dependência destrutiva. É forte porque é consciente. É protegido porque é prudente. No final, a lição de Maquiavel não é sobre não confiar. É sobre confiar inteligentemente. Não é sobre ser paranoico. É sobre ser preparado. Não é sobre assumir o pior. É sobre considerar possibilidades. Não é sobre viver com medo. É sobre viver com sabedoria. A desconfiança não é paranoia quando é estratégica. É inteligência. Não é fraqueza quando é calibrada. É força. Não é problema quando é ferramenta. É solução. Para você que já foi traído. Para você que tem medo de confiar novamente. Para você que oscila entre ingenuidade e paranoia. Existe um caminho do meio. Um caminho maquiavélico. Não fácil, mas eficaz. Não simples, mas real. Não confortável, mas libertador. O caminho da desconfiança estratégica. Da cautela inteligente. Da proteção consciente. Use-o. Não por medo, por sabedoria. Não por trauma, por estratégia. Não por fraqueza, por força. Porque o mundo pertence aos que navegam sua complexidade, não aos que negam ou temem ela. Maquiavel sussurra através dos séculos. Confie, mas verifique. Ame, mas proteja-se. Relacione-se, mas observe. Abra-se, mas mantenha reservas. Não por paranoia, por prudência. Não por medo, por inteligência. Se esse vídeo tocou suas feridas de traição, decepção, ingenuidade, comente. Confio, mas verifico. Não por paranoia, por evolução, por consciência, por sabedoria conquistada. Inscreva-se se você está pronto para mais verdades sobre natureza humana, sobre dinâmicas de poder, sobre sobrevivência social. Não oferecemos conforto, oferecemos consciência. Compartilhe com alguém oscilando entre extremos, alguém traumatizado por traições, alguém confundindo paranoia com proteção, alguém pronto para o equilíbrio maquiavélico. A desconfiança estratégica não é o problema, é a solução. Sempre foi. Maquiavel apenas codificou. Agora você tem o código. Use-o sabiamente.